Muito bem, nação, datas definidas para o Mundial de Clube. O Flamengo vai disputar o Mundial de Clube contra o Real Madrid a partir das datas do dia 1º ao dia 11 de fevereiro. Mengão está preparado para o Mundial, já contratou o jogador Ayrton Lucas, pagou 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, e está por detalhes para fechar com o jogador Gerson. Por detalhes, aconteceu uma reviravolta, um jornal francês cravou que Gerson está por detalhes para fechar com o Flamengo. E o Flamengo também está negociando com o jogador Rossi, goleiro Rossi do Boca Juniors, pode chegar já no início de janeiro para ir para o Mundial de Clubes. Então nós vamos analisar tudo isso no nosso canal Nação. Chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. E antes quero apresentar uma oportunidade para você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet para você receber comissões como essa que você está vendo na tela. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade que vai levar você a fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica e aproveita, não é golpe, não é fraude, vai lá, receba o conhecimento, porque ali você pode talvez até ajudar você a mudar de vida ou então a ter essa renda extra aí no final de ano. Vai lá, clica, confere e aproveite essa grande oportunidade, tá certo, nação? Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Mauro César rasgando o Vampeta pelo caso do Vitor Pereira. E depois tem as notícias do Mundial de Clubes, Flamengo se preparando para esse Mundial. Vamos para as notícias do Mengão. Queria fazer um comentário inicial sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Por que ninguém questiona o Luan, site Meu Timão? Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar o Luan? Matheus Vital, site Meu Timão. Site Meu Timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro, Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo o Meu Timão, teve chances o Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Por que não tem coletiva para explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival ganhou os 2 campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errada a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão, só pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que eles mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem está com razão? Ele ou o Roger Guedes, quando ele expôs o Roger Guedes? Quem que estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. O Vitor Pereira pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, meu irmão, pede para sair, pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero ir para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné.
Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporro em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje, e os caras gostavam. Ah, mas ele fez os caras vencerem no começo. Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3-0 para o Bahia, com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros, de gestão, eles continuam. O Corinthians ainda os tem. E por essas e outras é que o Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje, porque ele é tão grande quanto. Mas ele vive de seguidas administrações que, segundo seus próprios balanços, levaram a dívida, tem o estádio, então não consegue competir no mercado. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai falar quando ele for apresentado no começo de janeiro. Né? Básico do jornalismo, ouvir o outro lado. Estou aguardando. Acho que ele agiu errado. Não deveria nada ter falado o que falou. Isso é ponto pacífico. Mas tivemos um lado, vamos ouvir o outro. Básico do jornalismo, tá? Ouvir um lado e ouvir o outro. Aí a gente vai poder ter uma noção mais ampla do que significou isso tudo nesse imbróglio todo. Mas eu estou realmente impressionado. Como é que alguém que não ganha nada há 10 anos, alguém que ganha em Portugal onde é fácil, alguém que os jogadores não gostam, supostamente não gostam, que os jogadores do Flamengo... Por que então? Graças a Deus que ele foi embora. Mas queriam que ficasse, segundo o presidente, fizeram a proposta ainda melhor. Não consigo entender. É muito contraditório para a minha cabeça. Vampeta, Vitor Pereira. Vitor Pereira, Mauro César Pereira. Fala, Vampeta. É parente, Mauro César Pereira e Vitor Pereira. Boa noite, Mauro. Família Pereira. Não, concordo com você. Concordo com você em parte. Só uma coisa assim, por exemplo, eu torço pro Corinthians, todo mundo sabe. Eu não sei por que também a diretoria do Corinthians esse amor todo pelo Vitor Pereira, que teve 51% de aproveitamento na temporada com o Corinthians. O Silvinho teve mais, sem os reforços. O presidente do Corinthians ainda dá uma coletiva para falar do Vitor Pereira, que teve aumento e tudo. Outra coisa, eu vejo outro gigante que vem ganhando tudo, só que nos últimos... Depois que o Jorge Jesus foi embora, as conquistas do Flamengo foram com Dorival Júnior e Rogério Ceni. O Flamengo também levando. Eu vou esperar também a coletiva do Vitor Pereira para saber o que é que o cara... Porque ele não ficou... Se teve algum problema, se não recebia do Corinthians, a gente não sabe. Aí, quando eu falo de conquista de 10 anos... A gente, às vezes, aqui nos programas, aqui, a gente fala o que esse cara ganhou? Tem 10 anos que não faz um bom trabalho. O Filipão foi campeão com o Palmeiras, o Cuca foi campeão com o Atlético Mineiro, ou com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, ganhou o Brasileiro. Eu tô querendo assim, digo, mas esse Vitor Pereira é isso tudo mesmo? Há 10 anos atrás ele ganhou um campeonato português lá com o Porto. Quando eu falo com minha mãe, com qualquer um, porque quem foi em Portugal sabe disso mesmo. O Sport andou agora beliscando nas últimas temporadas, beliscou ali um campeonato português, mas quem estiver lá sabe que vai ser campeão. Eu estava achando que o Vitor Pereira, dentro da carreira, tinha ganhado os 5 campeonatos portugues. Tive a informação aqui agora que foi um há 10 anos atrás, depois ganhou na Grécia e ganhou agora na China. São 3 títulos dentro da carreira dele. Aí eu tô vendo assim, 2 gigantes. Até o Andrés aí na Copa deu uma entrevista falando do Vitor Pereira, o Flamengo não tem culpa de nada. A temporada dirá. Eu quero ver a primeira coletiva dele. Eu, como corintiano, eu não sei também o que a torcida do Corinthians viu e a diretoria do Corinthians viu. Eu acompanhando, não vi nada demais. O Corinthians, na temporada passada, estava na Libertadores também com o Silvinho. Chegou uma final de Copa do Brasil. Chegou uma final de Copa do Brasil, vi como foi e vi como chegou. Que nós comentamos aqui, patando com Portuguesa do Rio, Atlético Goianiense rebaixado, uma galera. Então, eu também não sei, eu não morro de amor pelo Vitor Pereira, não. A temporada do Flamengo dirá. Deixa eu ver aqui, estou vendo até aqui, Vampeta, para dar a informação correta de cabeça, eu não vou lembrar. Eu sei que são 2 títulos portugueses, de fato, 2012 e 2013, em cima do Jorge Jesus, Porto e Benfica. E o Jorge Jesus vinha dominando o futebol português na época. Ele ganhou uma Supertaça de Portugal 11 e 12, ganhou o Campeonato Grego 2015, ganhou a Copa da Grécia também, aí depois ele foi para a China e ganhou o Campeonato Chinês em 18, a Supercopa da China em 19. Ele foi para a China e ficou um tempo fora. A grande questão aí é o seguinte, é entender o que esse técnico pode oferecer. Eu acho também, já falei isso várias vezes, que o trabalho dele no Corinthians ficou aquém da minha expectativa, pelo menos. Eu acho que ele não fez um trabalho especial no Corinthians e o Corinthians deu, de fato, jogadores para ele e ele acho que poderia ter apresentado mais. Por isso também que eu não entendo essa coisa toda essa comoção. Agora, os dirigentes do Flamengo poderiam insistir com o Dorival, né?
e manter uma relação paternalista, ou partir para um técnico que vai ter uma relação, tudo indica, um pouco mais dura, mas que, em tese, tem mais predicados, tem mais capacidade de tirar mais daquele time. Mas para isso tem que dar suporte. Mas, na verdade, não estão dando suporte. Eles querem terceirizar o departamento, como fizeram com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega como equipe, toma conta de tudo, né, com aquela mão pesada dele, e organiza a casa. É isso que eles esperam do Vitor Pereira. Vão ter que dar respaldo para ele inicialmente, para que ele possa fazer aquilo que ele pretende. O que eu não concordo, que eu acho bizarro, é essa historinha de o jogador ligou para o outro, não gostou. Quantos jogadores não gostaram? 1, 2, 3 ou todos eles? Por que não gostaram? Eles querem o quê? Eles querem o técnico. Eu gosto muito do Dorival, eles que ele fez um belo trabalho e tudo mais. Mas não dá para o Dorival Júnior chegar depois do jogo com Juventude, rebaixado, com o elenco esfacelado, o Celso Roth à beira do campo voltando a ser técnico, pensando no ano que vem, e o Flamengo não perde, porque o moleque de 19 anos entrou no final e fez um gol para empatar a partida. O Flamengo quase perdeu para o Juventude, ele vai na coletiva e fala que os jogadores estão cansados, quando o time que ele colocou em campo era um time até bom, né, mas formado por atletas que não tinham jogado final de Libertadores nem de Copa do Brasil, como estão cansados. Ou seja, não dá. Aí o Dorival deu entrevistas muito infelizes na reta final, e o time se acomodou. Acho que aquilo ali, tenho certeza, aquilo ali foi fundamental para a não permanência dele. Por quê? Porque ele ficou tão refém do grupo, tentando ser ali parceiro, que ele conduziu aos títulos, mas depois ele errou na mão. Imagino que isso, não estou defendendo, estou só tentando entender o contexto. A maneira que eles fizeram, o Dorival saiu, foi absurda. Eles tinham que ter conversado com ele, olho no olho. Dorival, a gente decidiu isso, por isso, isso, isso. Você pode concordar ou discordar, ok. Como você demite uma pessoa, não renova um contrato, paciência. Pode ser uma injustiça, mas você tem que falar cara a cara. Ele ficou sabendo pela imprensa. Isso é um absurdo, isso não se faz. Óbvio que não se faz. Com relação ao Vitor Pereira, realmente o Flamengo não tem nada com isso, porque ele estava livre no mercado. A grande questão é por que ele foi falar a história da sogra. Mas o site Meu Timão, vou citar de novo, porque eu gosto do site, os caras são bons. O site Meu Timão, Rodrigo Bessoni, nosso companheiro, publicou lá atrás que a saída dele não era só por conta da sogra, era porque o Corinthians não teria condições financeiras de oferecer a ele o que ele queria em termos de elenco. Então, a sensação que eu tenho, eu já falei isso antes, é que usaram essa coisa da sogra, naquela despedida, que o presidente corintiano até chamou ele de irmão, se referiu ele como irmão, meio que, olha, não vai dar para continuar, tem problema pessoal, para não ficar feio, né? Porque é falar o quê? Esse elenco não dá para mim? O Corinthians não tem condições? Não importa. Então não te falasse nada, olha, a gente não vai renovar porque não teve acordo financeiro, ou porque a gente, sei lá o quê, eu quero voltar para Portugal agora, não sei o que eu vou fazer. Dava outra desculpa qualquer. Ou não dava desculpa nenhuma, falasse a verdade, por mais que ela fosse amarga, né? Para ambos os lados, talvez, ambos os lados. Mas olha lá, quando ele falou aquilo, agora vamos ver o que ele vai falar, né? Se ele tem algum fato novo para nós, quero dizer, para apresentar ou não. Essa pergunta é obrigatória e será feita com toda certeza na coletiva que ele vai ter que dar quando for apresentado lá no Flamengo no começo de janeiro, daqui a poucas semanas. Mas o que eu não entendo é isso. Uma hora, mas não sei o quê, o Vitor Pereira. Mas a coletiva do Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians tem problemas muito maiores. Ele foi embora. Agora, quem explica o Luan, gente? Por que o Matheus Vital saiu agora assim, dessa maneira? Foi um investimento que o clube fez. Por que não venderam, então, quando houve oportunidades, como os colegas publicaram? Eu gostaria de entender isso. Acho que o torcedor do Corinthians deveria cobrar mais esse tipo de resposta dos seus dirigentes. Seria interessante que eles explicassem o que aconteceu. Erro de avaliação, ou, na verdade, a proposta não era tão boa. O que aconteceu, afinal? Porque é isso que faz o dia a dia do clube e coloca o clube numa situação que não é muito confortável em relação ao seu principal rival, um deles, que é o Palmeiras, um dos seus principais rivais, tem o São Paulo, tem o Santos também, e também em relação ao Flamengo, que é um outro rival de outro estado, mas com o qual ele teve embates importantes na temporada de 2022, e claramente o Corinthians tem hoje um elenco inferior e não tem como competir, embora seja um clube tão grande quanto, com um potencial absurdo. Mas, enfim, e esse assunto fica esquecido. Eu, pessoalmente, acho que é muito mais importante isso do que discutir o Vitor Pereira. Agora, o que ele vai fazer no Flamengo, realmente, eu não sei. Ele é um técnico que tem ótimas referências de conceito de jogo, de forma de trabalhar. Repito, acho que ele não foi no Corinthians tão bem como se imaginava, e agora ele não deve ter desculpa, porque ele está indo para onde ele quer, conhecendo muito bem o elenco. Ele jogou 6 vezes contra o Flamengo, então ele estudou bem o time do Flamengo para enfrentá-lo, e com um elenco melhor e com condições até de trazer um ou outro jogador para encorpar mais esse elenco. Então, com cobrança muito elevada, evidentemente. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Mas o que a diretoria do Flamengo quer nitidamente é isso, gente. É terceirizar o departamento. Entrega na mão do português, com a equipe dele, e eles vão fazer o trabalho numa repetição do que aconteceu com o Jorge Jesus. De quem o Vitor Pereira, repito, foi algoz quando foi campeão português. Antes disso também ele tem uma passagem mais discreta, mas como auxiliar do André Vilas Boas. Muita gente diz, inclusive, que ele era o cara, a cabeça tática por trás
do André Vilas-Boas, a cabeça pensante para questões envolvendo sistema de jogo, método de treinamento, tudo mais. O André seria a linha de frente ali, um gestor, sei lá. Isso é o que algumas pessoas falam, mas enfim, vamos ver o que ele é capaz de fazer. Ele tem teorias interessantes que ele agora acho que vai ter condições de colocar em prática, porque de fato ele vai ter um elenco mais qualificado do que o elenco com o qual ele trabalhou na temporada passada, embora o Corinthians tenha um elenco bom também. Não acho ruim, não, pelo contrário. Ele ficou melhor com a chegada de alguns atletas que foram contratados ao longo do ano e ele, de fato, ele não conseguiu dar o retorno. Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians em 2022 foi um trabalho mediano e com resultado muito próximo do resultado do Silvinho, sem dúvida alguma. Isso aí é uma mera constatação, não é nem uma opinião, é só olhar. Né? Não tem nem como dizer o contrário. Eu acho que nem ele seria capaz de dizer uma coisa diferente, porque é óbvio, né? Mas aí a gente tem que ver agora o que vai acontecer. Eu só acho isso, acho que as discussões sobre o Corinthians, outras, são bem mais relevantes e muito mais importantes para o clube do que discussões sobre um técnico que acaba virando uma grande cortina de fumaça e que acaba unindo os corintianos ao redor contra um inimigo comum. Ele vira o inimigo do Corinthians, né? Inclusive com gente que fica na mídia falando, não, quando ele for lá, vai acontecer o que quando ele for lá em Itaquera? Vão bater no cara? Vão vaiar, vão xingar, claro que vão. E ele é grandinho o suficiente para saber que ele vai ser pressionado e xingado o jogo inteiro. Eu já vi no Twitter até coisas assim, ele vai forçar uma expulsão no jogo anterior para não ir a Itaquera. Quer dizer, então o cara ali, tudo o quê? Medroso? Vai fazer o quê? Não vai acontecer nada com ele. Ele vai lá, o Corinthians tem que dar condições para ele trabalhar, a torcida vai fazer o papel dela vaiando sem parar, que é o papel do torcedor nessa situação, e tem mais a que vai a mesma, lógico. Mas ninguém vai ter que bater em ninguém, ameaçar ninguém. Vai lá, faz o trabalho dele e acabou. E os jogadores em campo tentaram derrotar o time do Vitor Pereira. Pilhado ao vivo aqui no Bate-Pronto. Tico! E aí, Pilhado, bem-vindo ao Bate-Pronto. Você gosta dessa nova versão do Mundial de Clubes? E aí, Pilhado? Agora, e aí, Pedrinho? Fala, velho Vamp, Vanderlei, Nilson César. Eu até acho legal, né? Um campeonato de clubes. Agora, todos os clubes do mundo, eles sempre reclamam de calendário, né? Sempre tem o questionamento de calendário, que jogador não tem tempo para descansar, que são muitas competições. Se você tiver um Mundial de Clubes ainda com 1 mês de competição, esse calendário só aumenta. Mas é uma vez a cada 4 anos. Ok, mas nesse ano o calendário vai aumentar. É outra coisa, né? Que a FIFA tem que pensar, que a UEFA tem que pensar, a Conmebol tem que pensar. O Vamp deixou claro uma situação que realmente é verdade. Vai ficar cada vez mais difícil para clubes brasileiros, clubes sul-americanos, serem campeões mundiais. Porque aí, se você fala de 32 clubes, dos principais clubes do mundo, imagina quantos grandes clubes europeus não vão disputar esse Mundial. Agora, tem uma situação também. Vai que, nesses confrontos, eles acabam eliminando as grandes potências. A gente já viu algumas vezes chegarem às finais da Champions League, por exemplo, clubes que ninguém esperava. Eu vou dar um exemplo, Tottenham. O Tottenham, se eu não me engano, há 2, 3 anos, disputou com o Liverpool a final, e não é um dos grandes clubes europeus. Então, realmente, pode ser que algumas zebras, alguns confrontos, acabem tirando os grandes clubes europeus, né? Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, das finais. Mas eu concordo com o Vamp, a tendência é que seja cada vez mais difícil para os clubes brasileiros, porque agora é um grande clube europeu, depois vão ser vários, e aí vai sobrar para Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, quem quer que seja, enfrentar Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, e aí vai ser muito difícil. Num confronto, é aquilo que a gente fala, uma final única pode dar uma zebra, tá num mau dia, o clube sul-americano tá num dia inspirado. Agora, vários confrontos contra grandes clubes europeus, vai ser muito difícil para um clube brasileiro se sagrar campeão mundial. Como disse o Vamp, babou pro Palmeiras na zoeira, e o Flamengo tem a sua última oportunidade de pegar esse Mundial só com um grande adversário. Tudo bem, é o Real Madrid, é um gigante. E ainda vai ser em Marrocos, né? Nada a ver, cada vez piora. Final Marrocos, eu não consigo entender isso. Só tem uma explicação, né? Dinheiro. Infelizmente, mais um lugar que não tem nada de futebol, chegou agora na semifinal, muito bonitinho, tá bom, mas vai receber uma final de Mundial de Clubes. Eu não consigo entender, e aí agora vai sobrar
para os clubes brasileiros, sul-americanos, cada vez mais difícil de se tornar campeão mundial. Nilson, Vanderlei, acabou para os brasileiros? Vocês concordam com o nosso pilhado? Em cima daquilo que a gente estava abordando aqui, cresce o grau de dificuldade não é para os brasileiros, para aquelas outros centros, para os argentinos, por exemplo, né? Os sul-americanos. Sul-americanos e asiáticos, enfim. América. Na medida que os grandes clubes participam, a gente está imaginando que o número maior de vagas seja para clubes europeus. Isso também é evidente que isso dá uma certa vantagem, ou muita vantagem. A UEFA precisa concordar com isso. Possivelmente vai concordar diante de valores, aquilo que cada um vai receber, eles vão fazer uma ajustada aí, geral, no calendário, eu imagino. Isso vai acontecer só em 2025, só se sabe que, pelo menos disse o presidente da FIFA, serão 32 clubes, detalhes não foram informados. Formato, onde vão disputar, aquelas coisas todas. Isso não está nada, então é só o início. Mas já se sabe que em 2025, a cada 4 anos, eles querem realizar. Tem um outro detalhe, viu, Pedro e companheiros, que eu só queria acrescentar aqui. Os clubes, os jogadores dos clubes vão curtir muito isso. Será uma competição de exposição, claro, maior, um ano antes da Copa do Mundo, pode promover valorização. Eu estou falando pelo que eu acho que os jogadores vão dizer, né, vão pensar. Até para os técnicos, né? Porque lembre-se, um ano antes da Copa. Vamos admitir que Flamengo e Palmeiras estivessem já em 2025, que o mundo mudasse, que tivesse com 2 grandes times e tal, e participassem desse campeonato. E os seus principais jogadores, Palmeiras, Dudu, Veiga, o Pedro, Gabigol, um ano da Copa, arrebentassem nessa competição. Você não acha que esquentaria a cabeça do treinador de plantão um ano antes numa competição oficial? Então, tem vários componentes aí que podem valorizar ou não essa competição. Agora, que vai acontecer, vai. E com relação a Marrocos, eu queria só contrapor o Asmar, porque é a 3ª vez que o Marrocos tenta ser sede de Copa do Mundo. Não tem nada a ver de clube aí que nós estamos falando. Tenta ser. Agora, nessa última Copa, ela fez o comercial dela. A gente tem que reconhecer que chegou entre as 4, nós levantamos a bola e tal. Então, para o país e para aquele continente, vocês mesmos, todos aqueles que estão no Catar, o Asmar, o Mauro, o Chacon, todo mundo, falaram várias vezes do que fez a torcida marroquina. Imagine recebendo uma competição internacional que vai acontecer. Então, eu acho que, para isso, Casablanca, por exemplo, deve ser em Casablanca. Casablanca vai se preparar muito. Esses caras estão sonhando com uma competição importante. E a África mostrou seu cartãozinho, cartão postal nessa competição. Então, eu acho que até foi bem escolhida a sede para essa competição que acontece nos primeiros dias de fevereiro. É só isso que eu queria dizer. Eu acho legal, porque vai dar Claro que os europeus terão uma vantagem imensa, porque eles são seleções mundiais de clubes. Os clubes da Europa, eles são seleções mundiais. Então, ele tem os melhores da América, o melhor lá da Ásia. Então, você tem uma seleção mundial de clubes. Você lembra aquele ataque do Barcelona? Messi, Suárez e Neymar? Não tinha nenhum europeu. Tinha 3 sul-americanos, só que eram os melhores. O melhor do Uruguai, Suárez, o melhor da época, né? O melhor do Brasil, que era o Neymar, e o melhor da Argentina, que era o Messi. Então, eles formam seleções mundiais de clube em razão da condição econômica, financeira dos clubes da Europa. Então, eles vão levar uma vantagem imensa, né? Em razão de ter seleções mundiais nos seus clubes. Agora, tem um lado aí que eu queria que vocês pensassem, e é um lado importante. Vai dar um selo de qualidade ao campeão mundial. O campeão mundial ficará com um selo de qualidade diferente do que uma partida única, ou então 2 jogos, como tem, né?
será um selo de qualidade, um selo de qualidade. Ó, o Liverpool, por exemplo, para ganhar um título desse, ele vai fazer uma campanha extraordinária ao longo da competição até chegar ao título e vencer. Então a qualidade do título mundial vai ser tida por outro, vai ser representada de uma outra maneira. E talvez os europeus passem a dar uma importância a esse mundial bem diferente à importância que eles dão hoje. Claro que vai continuar importante a Champions League, tudo isso vai ser muito importante. Só que a importância para o Mundial, que eles dão pouca importância, eles querem ganhar. Essa conversa de que vai lá para o Mundial, ganhou, perdeu, empatou, é conversa mole. Os caras entram para ganhar, né? Mas eles vão dar uma importância bem maior e o selo de qualidade ao campeão será outro. Eu estou muito otimista. Eu gosto de competição assim. Vai lembrar uma Copa do Mundo de clubes. Isso é muito legal. Todo mundo para na Copa, não para? É capaz de todo mundo parar para assistir o Mundial. É isso daí, nação. Então vamos ver o que pode acontecer. O Mundial de Clubes vai ser em 2025, no caso, a Copa do Mundo de Clubes, né? E inclusive o Flamengo já está classificado para essa Copa, porque a FIFA aclarou que vai levar os 4 últimos campeões da Libertadores até 2025 e o Flamengo já está classificado porque foi campeão em 2022, tá certo, nação? Então é isso daí, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.